Boa noite, Lilian. Olá, boa noite, Tudo querida. bem, Lilian? Tudo bem, Prazer em Zuleika? vê-la. Ah, Tudo bem? igualmente. Obrigada aí mais uma vez, viu? Ei, Lilian, Privilégio. Ei, Obrigada. Lucas, tá tudo joia? bem? E Tudo bem. Já Cláudia? já a gente Boa começa. noite. Obrigado, viu, Lilian? Te agradecer muito aí por ter aceitado o convite, sua disponibilidade. Para a gente é uma honra ter você com a gente. Não teve Bienal por enquanto, né? É Mas a verdade. gente aproveita esses momentos. Ah, é Boa um noite a privilégio. Ei, Ei, Cláudia, Cláudia, querida. Tudo bem, tudo Zuleika? bem? Lucas, tudo bem? Cláudia, claro. Eu só vou esperar das 7 horas, a gente já está com 80 inscritos. Vou esperar das 7 horas, a gente faz a abertura rápida. Zuleika vai falar para todo mundo e aí a gente começa, tá bom? Mas tem mais de 500 inscritos, né, Lucas? Tem mais de 500 inscritos. É um tema bem complexo, né? Vamos tentar dar conta de embolar Já- alguma coisa. É complexo presencial, né, Lilian? Imagina só remotamente, não é? Não tem nenhuma solução mágica, não, viu, Zuleika? Mas nós Eu vamos. sei. Mas eu tenho certeza que para tudo há uma solução, né? A gente tem que ter boa vontade, né, para Verdade. aceitar esse momento, né? Eu acho que o mais importante é ter boa vontade. E eu sei que está todo mundo empenhado para que as coisas deem certo. E vai dar, né? certo. Vai sim, se Deus quiser. O áudio está suficiente? Vocês me ouvem bem? Está tranquilo? Tá ótimo, tá. Também me ouve bem? Também, Sim. Cláudia. Muito bom. Eu vou levantar um pouco meu computador para ficar um pouquinho mais alto. Também eu vou me ajustando aqui na cadeira. Ô, Cláudio, boa noite, todo mundo. Ei, Jonas, boa noite, Jonas. Boa noite, João. Tudo bem? Ô, Cláudia, seu computador tá dando uma reverberação aí. Deve ser por causa que o som tá alto. Não entendi. Não entendi. Eu acho que é você, Cátia. Dizer que eu já me Se tiverem dois acessos próximos, pode acontecer isso também. É, Então é melhor eu ir pro meu quarto. Né? Cátia é minha companheira aqui, tá aqui. Deve ser isso, Cátia. Você vai ficar. fala Podemos alguma coisa aí. começar? Vamos ser pontuais, então. Tem 115 pessoas na sala, eu acho que as pessoas vão chegando aos poucos, né? Certo. Então, queria dar boa noite a todas e todos que estão presentes. Para a gente do Cinep é uma honra ter vocês com a gente. A gente sabe que a gente está vivendo momentos muito difíceis, né? E eu sou o Lucas, eu sou uma das pessoas responsáveis pelo departamento de cursos do Cinep. E a gente esteve acostumado a fazer esses encontros presenciais, né? O ano passado a gente fez os cursos que nós fizemos ao longo do ano, sempre cursos acessíveis, cursos para professores, cursos abertos às escolas públicas também, que a gente acha que é muito importante a participação. E pelos cursos do sindicato passaram mais de 7.000 educadores. Então, assim, é o nosso primeiro evento online, né, no sentido de formação e de informação também. E para a gente é uma alegria estar com vocês. Vocês, as pessoas que estão participando, não têm acesso, né, para até melhorar a nossa conexão, já que somos 500 pessoas, não têm acesso ao microfone. Mas, se vocês olharem na parte de baixo da tela de vocês, tem o chat, né, que as pessoas podem conversar, interagir durante esse nosso evento, e do lado tem um QIA, que é Questions and Answers, que é perguntas e respostas. Nessa ferramenta, se vocês clicarem, vocês podem fazer perguntas, né, e durante o nosso evento, e também ao final, nós vamos aí selecionar as perguntas, né, que vocês fizerem, e aí tanto a Lilian quanto a Cláudia vão poder responder essas perguntas.
Queria passar a palavra agora para a Zuleika, que está aqui com a gente, veio participar da abertura. E a Zuleika é a presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais e vai dar as boas-vindas para vocês. Boa noite a todos. É um prazer tê-los conosco. O Sinep preza muito por esse momento de formação e de informação. Como o Lucas disse, né, o nosso foco é através da formação, em especial dos nossos professores e de todos os envolvidos na área da educação. E hoje nós temos o prazer de contar com a Lília, nossa parceira, que está sempre no sindicato, ministrando cursos e fazendo a gente aprender cada vez mais. E a nossa querida colaboradora, que está sempre lá também, diariamente com a gente, a Cláudia. Eu espero que vocês aproveitem bem esse momento. Nós sabemos que tratar de avaliação presencialmente é um desafio, atualmente já era um desafio, e agora, nesse momento de pandemia, nesse momento em que todos nós estamos nos reinventando, nós vamos buscar, a partir agora desse momento e os próximos eventos nossos, trazer informações para ajudar a vencer esse momento difícil. E hoje o momento que vamos tratar é sobre avaliação e agora uma avaliação diferente, uma avaliação remota. Eu tenho certeza que nós não vamos dar nenhum bolo pronto, mas eu tenho absoluta certeza que é construindo juntos que vamos caminhar juntos e vencendo todos os obstáculos. Agradeço muito a Lilian e a Cláudia a participação e a toda a equipe do Sinep para proporcionar esse momento para todos. Uma boa noite e um bom aproveito aí, aproveitem bem a Lilian e a Cláudia. Boa noite, pessoal. Obrigado, Zuleika. Muitas pessoas que estão participando desse evento hoje receberam ou pelas listas de transmissão, ou também pelo e-mail, ou nas nossas redes sociais. Nossas redes sociais, nós sempre colocamos tudo o que acontece, não só sobre cursos e eventos, mas também de informações sobre esse momento, né? Resoluções de conselho, leis, informação para as escolas, para os educadores. Então, se vocês quiserem seguir o Instagram do Sinep, é @SinepMG. Depois eu vou colocar no chat direitinho, mas @Sinep, com P mudo, MG, tudo junto. Então, para a gente começar o nosso evento, eu vou apresentar as nossas duas palestrantes, né? Quem vai falar primeiro é a Cláudia, depois é a Lilian. Então, vou apresentar nessa ordem. A Cláudia San Miguel, ela é bacharel em Direito, pós-graduanda em Supervisão, Orientação e Inspeção Escolar e assessora de Legislação e Normas Educacionais do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais. Nós temos o privilégio, a honra de ter uma pessoa como a Cláudia na nossa equipe, que é uma pessoa tão competente, uma pessoa que tem feito um trabalho maravilhoso. E a nossa segunda convidada de hoje é a Lilian Neves, que é bacharel e mestre em Administração Estratégica e consultora em Gestão, Educação e Tecnologia pela Lever Consultoria, assessora acadêmica da Rede Batista de Educação e autora do livro Gestão da Transformação Educacional, a Escola do Século XXI. A Lília tem um vasto currículo, eu fiz só um resumo básico, né, aqui, para não tomar muito nosso tempo, mas é uma pessoa também que contribui e muito querida por nós. Então, eu passo agora a palavra para a Cláudia. Boa noite a todos e todas, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui essa noite com vocês. Tratarei das questões normativas sobre o processo avaliativo e a Lilian Neves ficará com a cereja do bolo, que é estratégias por práticas. Cláudia, deixa eu só te interromper, Cláudia. Deixa eu só te interromper, porque o seu microfone está dando uma microfonia, a gente não está te escutando direito. Tá, na verdade, eu acho que é o da Kátia. Assim, se vocês duas estiverem próximas com o telefone próximo, pode dar essa interferência. A Kátia já vai ver se melhorou. Melhorou, né? Melhorou? Isso. Então, é isso aí, vamos continuar. A Lilian ficará com a parte estratégica, né, práticas, e eu ficarei com a parte normativa. No contexto da educação infantil, é importante ressaltar que a LDB estabelece que a avaliação é realizada para fins de acompanhamento e registro do movimento das crianças, sem objetivo de promoção e acesso ao ensino fundamental.
o Conselho Nacional e o Conselho Estadual trouxeram também em seus documentos a literalidade da lei e não trouxe nenhuma alteração nesse sentido. Né? Já em relação ao ensino fundamental anos iniciais, o parecer do Conselho Nacional sugeriu a possibilidade, né, de que o sistema de avaliação realizado à distância esteja sob orientação das escolas, dos professores e, quando possível, com a orientação dos pais, né, e tendo em vista a idade das crianças, né, dos estudantes dos anos iniciais. Logo, a questão do parecer teve uma nota do Conselho Estadual e que depois veio uma resolução, que é a 474, né, que foi publicada agora dia 8 de maio. Ela estabeleceu que as instituições de ensino devem ter critérios e mecanismos de avaliação ao longo de 2020, considerando demonstrar ao final, né, que os objetivos de aprendizagem foram efetivamente cumpridos, né, de modo a promover a aprovação dos estudantes. É importante ressaltar, pessoal, que esse critério e mecanismo de avaliação devem conter o desenvolvimento de instrumentos avaliativos que subsidiarão o trabalho das escolas e dos professores, tanto na realização das atividades pedagógicas não presenciais, né, e como no retorno das aulas presenciais. Outro ponto importante, que é trazido pelo mesmo documento, é no sentido que as escolas devem adotar metodologias de acompanhamento avaliativo que garanta a participação efetiva de todos os estudantes. Então, quando fala todos os estudantes, é importante ressaltar também aqueles estudantes com necessidades educacionais especiais, que precisam de suas adaptações, seja nas atividades, seja no processo avaliativo. Então, isso é muito importante nesse processo avaliativo. E também é importante também, né, porque tudo é muito importante, mas vamos destacar aqui também, que as escolas deverão estabelecer no seu planejamento de atividades, né, esse planejamento ficará arquivado na escola quando do retorno das atividades presenciais, para fim de sua comprovação, né, e a sua execução. Nesse planejamento das atividades pedagógicas, a escola deve estabelecer as formas de avaliação não presenciais durante a situação de emergência, que nós estamos vivendo agora, ou presencial, após o fim da suspensão das aulas. E as escolas têm essa autonomia. Qual é a autonomia? Ela pode estabelecer, se ela quer aplicar o processo avaliativo apenas no retorno das aulas, ou ela pode também aplicar o processo avaliativo no contexto do ensino remoto, né? O que muitas vezes a maior preocupação das escolas é como será esse processo avaliativo, principalmente se tratando dos anos iniciais, que os estudantes precisam de maior apoio, de maior colaboração desse processo. E por fim, né, para encerrar aqui, porque a Lília vai tratar de estratégicas práticas, e é um tema muito mais interessante do que as questões normativas, né? Eu só queria ressaltar que, como estamos falando dessa temática de avaliação, é importante as escolas estar atentas na avaliação que deverá ser feita após a pandemia, ou durante essa avaliação diagnóstica. Essa avaliação diagnóstica ela pode ser feita no decorrer desse ensino remoto. E com a finalidade de verificar, né, o processo de ensino-aprendizagem de cada estudante e construir, se for necessário, um programa de recuperação. Porque a LDB, ela estabelece que as instituições de ensino devem promover meios de recuperação para os alunos com menor rendimento. E esse processo de ensino remoto pode acontecer que o número de alunos com menor rendimento seja maior se estivéssemos no momento normal de alunos, né, de forma presencial. E uma outra questão que eu venho trazer aqui, até em diálogo com a inspeção escolar, é que esse é um questionamento, às vezes, pertinente no Departamento de Legislação e Normas, é que muitas escolas estão querendo reduzir o número de etapas. Tratavam de 3, 4 etapas. E agora, excepcionalmente, em 2000, querem tratar de 200,
de 4, 3 etapas? Querem tratar apenas 2 etapas? Pode, pode. Desde que estabelecido no seu planejamento, na sua proposta pedagógica, feita em documento apartado, será um adendo, esse documento será um adendo à proposta que já foi validada pela superintendência, e nesse adendo você vai colocar, excepcionalmente, no ano de 2020, o número de etapas serão 2, serão 3, eu vou trabalhar da mesma forma que eu trabalharia presencialmente. Então, isso aí, existirá a possibilidade, existe, na verdade, a possibilidade de flexibilizar esse número de etapas, que muitas escolas vão preferir adotar menor número e poder fazer de forma presencial, principalmente nos anos iniciais. Bom, eu queria fazer só de forma geral, né? Acho que todo mundo que eu falei não é nenhuma novidade para ninguém. E eu quero passar para a Lívia, porque eu acho que a parte muito importante é a estratégia prática, e essa é a parte que todo mundo deve estar aqui esperando para ver qual caminho seguir, né? Eu quero agradecer, continuar a agradecer a todos, e passo aqui a Lívia, né, Lívia, para você falar aí para essa turma que está muito ansiosa pela sua fala. Muito obrigada. Olha, Lília, antes de você falar, primeiro agradecer a Cláudia, né? Eu queria só, porque agora que a gente entrou com mais pessoas, eu queria só dar o recado que eu dei inicialmente sobre as perguntas. Vocês podem mandar perguntas durante, algumas pessoas inclusive já mandaram. Vocês podem mandar perguntas durante nossa apresentação de hoje, e aí a Lilian vai responder algumas no meio da fala dela, outras a gente vai deixar para o final. Vocês podem escrever as perguntas, aqui embaixo tem, do lado do chat, onde vocês estão se cumprimentando e se apresentando, tem uma ferramenta escrito QIA. Esse que é Questions and Answers, perguntas e respostas, vocês podem escrever as suas dúvidas, né? Algumas pessoas já escreveram, vocês podem escrever todas as dúvidas que vocês tiverem sobre a avaliação, que ou a Cláudia ou a Lilian vão responder, tá bom? Agora a Lilian pode seguir, obrigado. Eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês todos. Confesso que fazer uma preleção, um diálogo e meio remoto também é solitário por vezes, porque o melhor é nós estarmos vendo com quem falamos, né? E a linguagem corporal, isso tudo traz um renovo de interlocução. Mas estamos aprendendo também a fazer esse desafio tecnológico acontecer nesses dias. Eu espero que esse seja um encontro em que todos estejam bem. Bem, Cláudia, eu não sei se você deveria ter sido tão rápido, tão breve, porque suas orientações são tão relevantes, né? Já tive um tempo de acompanhar registros de secretaria acadêmica, de documentação, de legislação, e isso gera tantas dúvidas e realmente, quando a gente tem uma orientação qualificada, todos os processos saem com mais segurança, né? E as escolas ficam ali, eu participando também como assessora da Rede Batista, nós ficamos ali elucubrando as possibilidades, qual é a melhor forma de fazer o processo educativo acontecer. Bem, para nós termos essa conversa com um aproveitamento melhor do tempo, eu queria compartilhar com vocês uma tela e eu espero que seja útil para nós nos acompanharmos por aqui. Nesse sentido, eu vou aqui habilitando o compartilhamento. Bem, então logo seja possível que eu vou compartilhar. Eu não fiz esse teste antes e ele está me dando uma notícia aqui. Bem, vamos começando pensando aqui que nós teríamos um desafio, tanto de reconhecer o que é que nós temos como tema avaliação, né, que nos incomoda nesse distanciamento remoto, ao mesmo tempo em que nós tenhamos que reconhecer, afinal de contas, o que é a avaliação antes mesmo do tempo remoto, porque já não é, como disse a Zuleika, um assunto tão fácil, um assunto tão rotineiro assim, né? E nós estaríamos Eu estou aqui para me organizar a um compartilhamento e agora eu consegui. Muito bom. Já ia pedir ajuda aos universitários aí. Digam-me, por favor, se vocês veem minha tela.
Sendo Sim, eu possível. estou vendo. Ótimo. Vamos começar, então, do primeiro slide. Então, nosso tema é avaliação em período de ensino remoto. Aqui eu deixo só algumas publicações que vocês já fizeram menção, está sendo disponibilizada pela Conhecimento Livraria, só mesmo como uma curiosidade. Quando eu publiquei, em 2018, a tentativa foi de falar uns dias à frente, né, uma projeção dos dias que a escola passaria por tempos desafiadores, de imersão de tecnologia e de regulação de currículo. Eu acredito que os dias tenham chegado mais brevemente, então é um livro que está disponível e atual. E a partir dessa proposta aqui, onde que a gente vê o tema como um todo, vejam só, eu gostaria de tê-los acompanhando a seguinte ideia. Para nós chegarmos a reconhecer o que é que sabem os estudantes e promover a gestão da aprendizagem, esse é um fim de todo o processo. Certa vez um consultor me disse assim, esse é o balde ao final do arco-íris que todos procuramos, não é mesmo? Mas essa gestão da aprendizagem, ela não se dá sozinha, ela se dá como resultante de uma série de processos anteriores a ela. E um dos processos que é extremamente valioso para nós sabermos reconhecer quem sabe o que dentro da escola é o processo de avaliação. Relacionado ao processo de avaliação, estaria também um processo de gestão do currículo. Então, a nossa fala aqui vai abraçar o tema avaliação, fazendo essa relação entre o que é que sustenta, né, a necessidade de avaliar. Afinal de contas, o que é que avaliamos e por que é que avaliamos? Então, a avaliação, ela me traria um tema maior que dependerá da metodologia. Então, é como se ampliássemos o discurso sobre o que é avaliação e como avaliar, nós encontraríamos como é que eu faço a educação acontecer, quais são as estratégias que eu utilizo, quais são as abordagens, as atividades que eu desenvolvo, para então justificar o estilo de avaliação que eu vou adotar também. E anterior a trabalharmos metodologia, trabalhamos currículo. Que currículo é, principalmente agora com a recente publicação da BNCC, ela é o percurso formativo de referência nacional obrigatória, né? A própria BNCC se apresenta assim, ela não é um currículo, ela é uma referência nacional comum curricular, que é compulsória a todas as escolas e a partir dela nós construiríamos a nossa. Então, falar de avaliação nos remete a cumprir um currículo, a oferecer esse currículo aos estudantes e a acompanhar se os estudantes efetivamente se apropriaram disso. Mas após fazer a avaliação, ela não é um fim do processo, ela não é um fim em si mesmo, ela me orienta a processos de intervenção e novos planejamentos para que então alcancemos efetivamente a gestão da aprendizagem. Então, quando falarmos avaliação, estamos nos remetendo a dois processos que dialogam nessa relação, que é o currículo e a aprendizagem. Aqui eu trago umas outras palavrinhas que traria talvez um sentido novo aí com vocês, que é o currículo também como um mapeamento de competências, a metodologia como a forma de intencionalidade educativa, formativa. Para isso, cada escola tem que ter muita clareza de qual é a sua concepção de ensino-aprendizagem, como é que ela acredita que o estudante aprende, para então se organizar metodologicamente a fazer as ações, né, as atividades pedagógicas. A avaliação será um conjunto de instrumentos possíveis. Quando a gente fala avaliação, nós não estamos nos limitando a dizer dos testes, das provas, mas de um conjunto de instrumentos que poderiam nos subsidiar, nos sustentar, né, esse processo. Intervenção minimamente para um nivelamento, para acompanhar os desempenhos, e a gestão da aprendizagem, que vai requerer o registro disso tudo. Bem, vamos avançar mais um pouco, que o nosso interesse hoje é aprendermos ou discutirmos sobre avaliação. É até interessante o termo aprendermos, né? Certa vez eu estive numa escola e falando de alguns temas que seriam relevantes nós pensarmos em palestras, em capacitação dos professores, uma coordenadora de uma escola, não vou dizer o nome da escola, ela me disse assim:
quero saber quem virá aqui para me dizer algo que eu ainda não sei. Então, é um pressuposto, né? O saber é algo tão contínuo. Quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que ainda é devedora da cultura, né? Então, é nesse sentido que a gente vem compartilhar o estágio da nossa aprendizagem, esperando que aprendamos juntos por aqui. Então, vamos caminhar para um próximo slide. Em gestão de currículo, observe que eu até coloquei aí uma figura, ele seria um estruturante de todo o nosso trabalho, né? Como se comparássemos a uma estrutura do nosso esqueleto, ele seria comparável à coluna vertebral, em que todos os ossos teriam que se adequar, se aderir a essa coluna. Então, a BNCC, antes de eu fazer a avaliação, eu tenho que saber o que é que eu ofereço como curso. Ela vem como referência nacional, mas nós também temos outras referências, como o currículo de redes. Hoje, cada estado está legislando igualmente pelo seu currículo. Uma rede de ensino, um sistema de ensino, pode também organizar o seu currículo, que seria compartilhado em todas as escolas daquela rede. Por fim, nós encontraríamos ainda a necessidade de organização e de constituição do currículo de cada escola. Por que é necessário afirmarmos o currículo de cada escola? Porque esse currículo ele terá que estar alinhado ao projeto pedagógico, ele acrescentará as propostas todas, apesar de já serem extensas e muitas páginas para nos apropriarmos, mas ele terá a liberdade de acrescentar seus contextos, aquilo que é regional e também a sua metodologia. Lembra que metodologia vai dar as mãos para o tipo de avaliação. Então, aquilo que está descrito no seu projeto pedagógico é que irá dar identidade ao seu processo avaliativo. Aqui nós vamos falar de possibilidades, mas qualquer uma dessas possibilidades, ela tem que estar coerente com a sua proposta curricular, com a sua proposta pedagógica, com a sua visão de como se desenvolve, como aprende o sujeito. E se tratássemos, por exemplo, agora do lado final daquela nossa escala de gestão de aprendizagem, eu queria mais compartilhar essa imagem. Para mim, mais me parece aquele mundo de botões de uma mesa de som. Não sei quem tem essa habilidade de regular exatamente os timbres, os tons, a altura do volume dos sons. Então, é mais ou menos isso que o educador estaria fazendo, né? Ele estaria acompanhando cada estudante, fazendo essa intervenção personalizada, essa regulação daquilo que é possível ainda organizar de uma situação de aprendizagem para tornar essa aprendizagem mais significativa. Bem, então, vamos ao tema central, que é nós pensarmos em avaliação. No inglês, esse termo ele tem duas possibilidades de tradução, que é o assessment e o evaluation. O assessment é a avaliação da aprendizagem. O que é que aquele sujeito aprendeu? Como é que foi o atendimento desse mapa de competências ou desse currículo? Por qual percurso cada estudante transita? Então, às vezes eu tenho o mesmo currículo. Currículo é uma metáfora de pista de corrida e cada estudante seria um corredor dessa pista. E cada corredor faz a sua corrida, né? Então, qual foi a corrida? Qual foi o trançado? O percurso que esse estudante fez no decorrer dessa vivência escolar, né? Então, tudo isso diz respeito a uma avaliação. E os resultados que eles nos permite aferir, não é mesmo? Então, tudo isso traria a noção de assessment. Já de evaluation, seria a avaliação dos cursos. Quais são as condições de oferta que você dispõe para esse curso? Infraestrutura, se você tem ou não acesso à tecnologia, a recursos táteis, a cada espaço de vivência, né, que você consegue organizar. E para isso é diretamente proporcional também a um planejamento, o investimento, certamente o financeiro, mas não só o financeiro, um que seja coerente com a sua pedagogia. Há aprendizagens fantásticas com as crianças com os pés no chão de areia, numa grama, mas há também investimentos fantásticos numa sala maker, com impressoras 3D, fazendo projetos tornarem
realidade diante das crianças. Então, depende de como você acredita que a educação aconteça. Daqui em diante, nós vamos nos ater a pensar a avaliação no sentido de assessment. Vamos falar da avaliação da aprendizagem. Então, essa avaliação da aprendizagem, ela tem algumas características que a qualifica. A primeira das características seria que ela é processual. Então, ela vai acontecendo gradativamente no decorrer do tempo. É curioso porque todo livro e toda referência de avaliação, você sempre ouve essa palavra. A educação é processo. Então, a avaliação não teria como ser diferente, ela também vai acontecer à medida que as aprendizagens forem se desenvolvendo. Ela também é contínua, uma vez que ela não tem interrupção. Então, nós vamos depois ver as funções distintas, mas a cada momento você vai monitorando o desenvolvimento daquele estudante, fazendo intervenção para que a sua zona de desenvolvimento esteja acompanhando, né, os insights e os estímulos que são proporcionados no ambiente escolar. Então, ela é contínua. Ela também é dialógica, ela exige ou ela requer, melhor dizendo, né, uma interação. E interação, ela apresenta alguns critérios, não é falar sobre qualquer coisa, é falar convergindo, né? Também para como é que cada um aprende. Esse é o termo da metacognição, o aprender como eu aprendo, né? Como eu penso. Então, ela também é dialógica, ela pode ser participativa. Há processos de avaliação que já consideram com muita consistência, muita substância, a própria autoavaliação. E aí o professor, a partir daquele relato próprio, vai ponderar a partir da autopercepção e trazer elementos. Veja só, quantas vezes você participou, você fez esse atendimento, veja seus relatórios e a pessoa vai se qualificando ali participativamente. Ela também é significativa, ela responde a objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, ela é contextual, ela se aplica às realidades locais e globais, então há o privilégio da contextualização no currículo, mas nós não podemos nos esquecer que esse também é um cidadão do mundo e deve se apropriar das... E o microfone foi embora. Eu gosto de falar com as mãos, tá vendo? A gente engancha o microfone e ele vai... As questões globais. Ela deve ser criteriosa, ela deve estipular expectativas de desempenho. E para isso há uma ferramenta fantástica que eu me admirei muito com a potência dela, que são as avaliações por rubricas, em que você escreve níveis de desempenho para cada objetivo esperado ao seu desenvolvimento. E ela também é qualificada, porque a avaliação é um momento que você quer transmitir ou dar um feedback se aquele posicionamento que o sujeito traz, seja nas suas respostas, na maneira de se portar como cultura de estudos, ele está promovendo transformação social e está ajudando a ter a long life education, né, ou aprendizagem por toda a vida. Os estudos de futuristas, né, dizendo que os dias e as informações serão tão ágeis a ponto de você ter que aprender a aprender sozinho. Não será capaz de ter um professor para cada assunto ter que te explicar. Então, a escola tem que se prestar a isso também, e as avaliações são uma oportunidade rica disso vir a ter reflexão, né? Será que o meu estudante ele está sabendo se organizar e se orientar sozinho aos estudos? Para esse tempo de ensino remoto, isso foi muito significativo, principalmente na minha casa, porque eu sempre vi, sempre li, já vi outras realidades também, da importância de planejamentos de estudos, dos estudantes se protagonizarem na organização dos seus estudos, mas nada foi tão intenso quanto esses dias à distância, né, em que a escola se organiza e via os planejamentos, muitas certamente fizeram essa conexão, esse apoio com os estudantes remotamente, mas há uma exigência dessa cultura familiar também, da organização dos estudos, primar por esse checklist, né, de um planejamento que vai se concretizando. Creio que essa será uma habilidade rica que eles vão levar desse tempo. Porque os tempos de dificuldade também fazem isso, né? Nos deixam mais fortes.
mais preparados para os desafios aí que virão. Essa é uma imagem que eu gostaria de trazer mais como simbólica aí ao processo de avaliação. Imagine que você foi passear nessa encosta tão linda, essa praia, e de lá você vai levar evidências do lugar, né? Você vai levar uma recordação. Então, você está escolhendo o seu enquadramento. O processo de avaliação é um pouco isso, aquilo que se trabalha, aquilo que se viveu em sala, é muito mais rico do que aquilo que conseguimos evidenciar. Mas você vai ter que escolher um enquadramento, algumas evidências que sejam representativas nesse processo, para que então você faça a organização dos seus instrumentos. Eu não sei se eu estou correndo muito, porque aqui eu vou fluindo com os slides, mas daqui a pouquinho a gente já vai parar para ver as primeiras perguntas. Então, quem tiver dúvidas até aqui, por favor, se organizem aí, que o Lucas vai estar nos apoiando nisso. Bem, aqui nós teríamos, então, reconhecimento do que é, afinal, a avaliação. A avaliação se utiliza de vários instrumentos. Então, quando eu falo prova é um instrumento de avaliação. Quando eu falo portfólio, é um instrumento, lista de exercícios, seminário. Então, o que é que eu me utilizei, que estratégia eu utilizei para que ela se torne um instrumento para o levantamento de evidências de aprendizagem? Então, o que é evidenciável? Há uma discussão muito antiga sobre isso. Será, então, que eu só posso avaliar aquilo que o comportamento me permite? Então, hoje a gente acaba avaliando duas questões, né? Que é uma cultura de estudos, então você dá valor, você valoriza, pontua muitas vezes, se esse foi o seu sistema de apreciação da avaliação por notas, é muito comum no Brasil, né? Então, você vai valorizar se ele fez o exercício, se ele entregou o trabalho, se ele está com o caderno preenchido adequadamente, por vezes até conceitos de comportamento. Então, você vai mostrando que aquela formação integral, é até uma outra parte do texto, ela está sendo valorizada. Então, você valoriza o respeito, a organização, enfim. Nós temos as evidências de aprendizagem também dos conteúdos, das habilidades, né? Há quem acredite que o termo conteúdo foi banido da BNCC. É um equívoco pensarmos assim. Conteúdo ainda é a massa da habilidade, né? A habilidade é aquilo que pega o conteúdo e mobiliza em resolução de alguma questão, de algum problema, que tem uma ação cognitiva com aquilo, uma habilidade do pensamento. Então, a habilidade, ela trabalha conteúdos, né? Então, essas evidências também vão precisar de investigar se aqueles conceitos fundantes, estruturantes, se aqueles conceitos foram apropriados, se aqueles conteúdos foram aprendidos, se aquelas habilidades foram desenvolvidas. Ela se relaciona ao currículo, aos seus objetivos, e ela contribui na formação integral. Integral considerando o sujeito no seu aspecto cognitivo, socioemocional, corporal, e também o aspecto da transcendência, que é a pessoa se entender para além de si mesmo, né? Reconhecendo o outro e reconhecendo também o exercício da fé que muitos têm. Bem, e das funções que nós tratamos a avaliação, teríamos a formativa, a somativa e a diagnóstica. Há um destaque aqui para a diagnóstica, até em função da força que ela recebe na legislação recente do posicionamento do Conselho Nacional de Educação, exigindo que ela venha a acontecer no retorno da pandemia. Então, aqui eu queria só fazer algumas considerações até ao bom termo que a Cláudia nos explicou sobre isso, que é o seguinte. Todas essas avaliações poderão ser realizadas. A diagnóstica tem esse primor de atenção da legislação, porque é aquela que afere quais são os conhecimentos prévios, afinal de contas, o que é que sabe esse estudante. Então, como nós estamos distante de um diálogo mais presencial e mais interativo, né? Porque quando a gente faz uma aula, acabei até começando dizendo isso, você não só fala para um público inerte, você está ali dialogando, aquele que tem dúvida, aquele que não tem, e às vezes no meio remoto, se vocês estiverem com esses recursos acontecendo numa videoaula, é mais limitado esse acesso, né, dessa linguagem corporal. Então, quando esses estudantes retornarem do período de pandemia,
do distanciamento social, essa diagnóstica ela será impreterível, ela vai ser uma exigência nesse sentido. Descubra o que é, que de tudo isso que você trabalhou remotamente, o que é que sabe o seu aluno, para que isso também se transforme em planejamento, que é o que vamos ver. Então, não é que as outras foram descartadas, obviamente que não, mas é muito mais pela ênfase da necessidade de acompanhar as defasagens, é um termo também que a legislação nos traz, para poder fazer os nivelamentos e as correções aí de percurso. Bem, sobre avaliação diagnóstica, eu sei que muito aqui desse grupo que temos hoje inscritos veio por se atentar para Fundamental 1 e infantil, apesar desse tema ser mais amplo do que somente a esses segmentos. A avaliação diagnóstica, principalmente para a educação infantil, é uma que nos trará uma ênfase principal, afinal de contas, essa etapa, né, do curso da educação infantil, ela não está acontecendo com o aproveitamento de todas essas atividades. Ela é muito mais uma aproximação para não ter esse distanciamento tão longo dos estudantes, né? Então, certamente, quando eles retornarem, essa é a avaliação que, nesse tema aqui, interessa mais a esse grupo. Então, nós teríamos esse protocolo, né? O que é que eu vou planejar? E vocês vão ver aqui embaixo que eu sugiro uma relação com o PDCA, é um método de gestão, então isso você pode fazer para qualquer processo que você tiver, você faz o planejamento, como vamos desenvolver, a checagem e a ação que isso requer pós-processo, né? Ele é um ciclo, o PDCA é um ciclo, porque depois que eu tenho esses dados, eu também posso retornar a fazer ações de novos planejamentos e assim por diante. Então, aqui, o que é que eu vou avaliar? Nós teríamos, então, que selecionar alguns objetivos prioritários de avaliação. Eu costumei falar já esse tema em outras lives, e aqui eu confesso que ele está mais completo, mas eu estaria sugerindo 3 critérios para vocês selecionarem esses objetivos. O primeiro critério seria pelo nível de complexidade. Não deixe de avaliar aquilo que você sabe que comumente é mais difícil daquela série ou daquela área do conhecimento, o componente curricular especificamente. Você sempre sabe que todos os anos, no 6º ano, os estudantes têm dificuldade em. Então, esse é um critério de seleção da observação, porque como a gente mostrou, você vai ter que fazer um enquadramento, o que é que eu vou avaliar, né? Então, o primeiro critério é nível de complexidade. O segundo critério para achar esses pontos críticos de aprendizagem é aquilo que é relevante à série. Não é possível um estudante dessa série, dessa área do conhecimento, sair sem saber. Então, isso é um ponto crítico que você deve atentar. Então, a segunda coisa é a relevância. E a terceira é pré-requisito e recursividade. O que é que esse conhecimento será necessário tanto à frente da mesma série, quanto para outras séries adiante, quanto para outras áreas do conhecimento. Então, você ter essa visão articulada do currículo também é importante para você ter o crivo de seleção dos objetivos que você vai selecionar, tá vendo? Falar assim abertamente a gente faz até redundância, não é? Então, relevante à série, gera impacto nas próximas aprendizagens e também aprender dessa ferramenta de rubrica que pode vir a lhe ajudar. Depois, nós teríamos essa fase do desenvolver, que é como que eu vou avaliar isso? Eu vou montar uma prova? Quantas questões vão ter as provas? Ela vai ser com meio tecnológico, informatizado? Eu vou contar com algum apoio externo para me ajudar a organizar essas avaliações? Quantas questões? Formato de questões? Enfim. Se for na educação infantil, eu vou montar um circuito, eu vou montar uma interação de jogos à mesa, intencionalmente organizados para saber seriação, sequenciação, cor, forma, espaço, pular, rolar, correr. Então, você tem a sua lista ali de observação. Toda vez que você faz uma observação, você tem o crivo daquilo que você vai observar, né? Certa vez eu estava numa disciplina na universidade e o professor dizia assim: vocês são biólogos, era um grupo de biólogos,
Vocês, quando vão a campo, vocês não vão olhar o que é que o campo tem. Você leva a lista de coisas que você foi observar em campo. Então, aqui é isso. Você vai a campo para descobrir quem sabe o quê. Então, você tem sua lista de observação. Então, é nesse sentido, qual é a ferramenta que você vai se utilizar, tanto para a dinâmica acontecer, quanto para a sua observação. Essa rubrica, por exemplo, que é o tratamento dos resultados, você pode, para cada item, criar escalas de hipóteses de resposta. Chamam-se níveis de expectativa de desempenho. Então, digamos que seria a apropriação da linguagem, muito próximo aí do segundo período, ou do infantil, ou o primeiro ano do fundamental. A idade certa, a legislação vai falar que é até os 8 anos, então digamos que essa seja a sua hipótese. Você pode criar a sua escala de rubrica, ele se encontra num nível analfabético, silábico alfabético ou alfabetizado, e aí daquele item você já tem que responder a essas perguntas, ou a uma escala. Eles estão introduzindo a esse processo, eles já estão desenvolvidos, atende, não atende, atende com excelência, precisa investir, e aí você vai criar, então, qual é a tabela de respostas possíveis para esse registro, né? Mas a interpretação é essa, desses dados que me vieram, desses resultados que eu aferi, como é que eu vou organizá-los? Eu vou organizar num relatório, eu vou organizar por dispersão, por análise de média, estatística, por agrupamentos, quem soube, quem não soube, eu vou fazer o que com esses dados? Então, tratamento. E, por fim, esses dados eles terão também que culminar numa forma de ação. A partir desse resultado, como então eu faço a intervenção. Então, nenhuma avaliação é só para nós termos os dados e guardarmos esses dados dizendo cumprimos a avaliação diagnóstica, aqui está. Não, ela é viva o processo, é a partir dos resultados que ela traz é que nós vamos então nos ajustar aos próximos planejamentos e talvez retroagir conteúdos, retroagir conceitos, reforçar, né? Dinamizar uma outra forma. O interessante é que haja essa diversidade metodológica, até em função da diversidade, né? Da pluralidade de aprendizes que nós temos, de tal forma que alcancemos esse resultado. Bem, e também monitorar, nada é mágico, né? Na educação não há mágica, há um processo, há uma gradatividade, uma gradação, digamos assim. Bem, isso tudo nós acompanharíamos o desenvolvimento da criança. Eu acredito que eu já tenha falado muita coisa até aqui. Que tal se nós escolhêssemos essa tela que tem pouca informação para eu perguntar para o Lucas, não sei se ele se preparou aí já com alguma pergunta, Lucas, pode me ajudar, por favor? Claro que eu posso, Lilian. Olha, algumas pessoas aqui têm perguntado, feito algumas perguntas. Uma que já é um pouco recorrente, que eu quero resumir na pergunta da Rosilene Guedes. Ela disse o seguinte: estamos realizando as atividades diagnósticas ao final de cada conteúdo trabalhado, no formato de videoaulas gravadas e lives. Muitos alunos realizam, né, as atividades com consultas, né, já que os alunos estão em casa. Nesse caso, como avaliar se as habilidades foram realmente alcançadas? Isso é uma questão realmente, né? Porque se o aluno está em casa, ele pode consultar aí. O que você acha disso? Veja só, é um meio de avaliação. O período remoto, certamente nós contaríamos com essa hipótese. Se nós não nos prepararmos para as avaliações acontecendo remotamente, foi muito boa a pergunta, agradeço, nós nos estenderíamos tanto quanto o período nos exigisse. E aí vem a pergunta também, casando com uma questão que Cláudia trouxe, que é o seguinte: se nós dividirmos ou redividirmos o período escolar, em termos de avaliação, para 2, 3 etapas, nós teremos a mesma pontuação. Então, o que nós estamos fazendo é só empurrando para frente aquela pontuação que certamente teria que ser vinculada à aferição de aprendizagens. Então, se você faz remotamente, nós não teremos certeza que ela não foi feita com consulta. Então, a reflexão que nós trazemos é que você faça outras maneiras de se aferir isso. Por exemplo, valorizar o processo. Tire foto do seu processo de estudo, do seu resumo de estudos para a prova.
faça um mapa mental, discursivamente também, questões discursivas, escreva sobre alguma coisa, né? Sabemos que a família está ao lado, isso tudo é muito mais para a formalização de um processo, mas aqui, logo na próxima etapa, Lucas, eu acho que eu não vou investir muito mais tempo nessa resposta, porque eu vou apresentar algumas hipóteses, algumas sugestões, tá bem? Não sei se Cláudia concorda que a redistribuição de etapas acaba também postergando uma avaliação e depois o estudante vai voltar com um acúmulo de avaliações muito intenso. Você quer que eu faça outra pergunta ou quer seguir? Eu não sei se Cláudia tem consideração, e se você tiver outra pergunta, acho que podemos mais uma ou duas. Não, Lili, acho que você colocou bem, né, colocou muito bem essa questão aí da divisão de etapas e esse acúmulo de conteúdos que vão, né, ficará para depois. Então, o ideal é que o processo ocorra mesmo que remotamente, utilizando estratégias mais específicas de acordo com a idade, de acordo com esse processo que a escola vai trazer isso, né, no seu planejamento. Ótimo, obrigada. Lília, muitas pessoas falaram disso também, uma delas é a Ana Paula Amaral. Quer dizer, então, nesse período de pandemia, é preferível usar outros instrumentos de avaliação, senão as provas, né? Por exemplo, a gente sabe que existem inúmeros sites, inúmeros aplicativos, inclusive gratuitos, que conseguem fazer essas provas, inclusive com tempo cronometrado, múltipla escolha, etc. É preferível utilizar outra forma de avaliação do que as provas? Eu não vejo problema nas provas, elas só não podem ser exclusivas a isso, porque elas têm uma limitação para realmente dizer que aquela aprendizagem aconteceu. Mas são ferramentas fantásticas, não podemos descartá-las de hipótese alguma. Eu continuo apostando que é importante. Até porque o tipo de estudo que uma pessoa que vai fazer uma prova se prepara, né, antecipadamente, ele sim vai garantir algum tipo de aprendizagem. Então, não deixemos de fazer essas alternativas também, não. Aqui a gente não pode excluir, sabe, Lucas? Nós só vamos ter que ponderar a medida adequada de alguns instrumentos outros. Essa aqui vai para a Cláudia. Eu vou ler com ela devagar, porque ela exige atenção. A resolução do Conselho Estadual de Educação, a 474, né, essa que definiu aí esses parâmetros para a educação no Estado nesse tempo de pandemia, diz que as escolas de educação infantil poderão comprovar a oferta de apenas 480 horas de aulas presenciais para que seja reconhecido o cumprimento da carga horária mínima estabelecida para a educação infantil. Só falando que essa pergunta é da Luziete Natalino. Entendemos que esse é o dever da escola, em ofertar um mínimo de 480 horas de aulas presenciais. E o dever do aluno? Ele deverá cumprir um mínimo de 75% de frequência estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases, proporcionalmente a essas 480 horas, que deverão ser ofertadas pelas escolas, ou seja, o mínimo da frequência a ser cumprida pelo aluno nessas 480 horas, levando em conta que é 75% que fala a lei, seria de 360 horas de atividades presenciais? Lucas, muito obrigada pela a pergunta, é muito pertinente. Tratando-se de educação infantil, não temos que falar em 75%, é 60%. Então, seria a obrigatoriedade em cumprir, o aluno teria que cumprir as 480 horas, porque esse já é o mínimo que ele tem que cumprir. Não existe o mínimo do mínimo, que seria 75 de 480. Não existe essa possibilidade. 480 é o mínimo. Então, na prática, o aluno não poderia faltar nenhuma aula? Na prática, sim. A gente tem que entender uma questão seguinte: existe a prática e a teoria. Na prática, o aluno teria que cumprir, ir todos os dias à escola, se a escola for ofertar 480. Se a escola conseguir ofertar mais que 480, ele vai cumprir, então, só os 480. Isso é a teoria. Qual que é a prática de tudo isso? O aluno que não cumprir as 480 horas, ele não vai ser penalizado, porque não existe essa promoção, não tem essa questão de retenção e reprovação, né? Retenção como reprovação, na educação infantil. Até porque
porque a própria resolução do Conselho Nacional, a de 2018, salvo engano, é número 2, ela vem trazendo que a frequência na educação infantil não é pré-requisito para o acesso ao ensino fundamental. Ou seja, aquele aluno, infelizmente, o pai que não quiser que o aluno dê continuidade a este ano e resolver retirar o aluno, a gente sabe que isso está ocorrendo, e ele não frequentar nada, o ano que vem a vida dele vai seguir. Não existe ele ser retido. Ele só será retido se ele não estiver dentro da faixa etária. Então, não existe o 75% do 480. O 480 é o mínimo de frequência dele. Consegui esclarecer? Conseguiu. Lilian, outra dúvida também, e a gente recebe esse questionamento, principalmente de pais de alunos, nas redes sociais, eles questionam, perguntam muito. E aí, vamos partir para o lado da avaliação, né? Qual seria a melhor forma de avaliar um aluno que está em processo de alfabetização? Existe? Você dá algum norte, algum caminho nesse sentido? Porque é muito difícil, né? Um aluno em processo de alfabetização que está tendo aula em casa, é complicado, né? O professor hoje está com um desafio tremendo e não tem nenhuma fórmula mágica para a gente trazer aqui, acho que eu já disse esse termo, mas a gente pode fazer algumas ponderações. A primeira delas é que esse estudante seja exposto ao mundo letrado, né? Que as famílias sejam orientadas a fazer isso com mais sistemática, até em virtude da idade que eles estiverem. Com relação à avaliação, eu acredito que saber exatamente o nível em que ele se encontre vai acabar sendo no retorno presencial mesmo, em que o professor vai ter um contato mais direto com essa criança. Agora, os estímulos não precisam parar, as orientações ao processo não precisam ser estagnadas, né? Então, como avaliação da apropriação da linguagem, eu vejo dificuldade de fazer isso só remotamente, a não ser mesmo pelas lives, pelas interações, por apresentar algum traçado no caderno, mas são evidências muito poucas, se nós considerarmos assim. Quer outra pergunta? Aí eu acredito, se for tão breve quanto possível, e aí a gente dá uma sequência e para fazer as outras. As perguntas aqui, eu acho que elas vão demorar um tempinho. Então, vamos Vamos avançar, seguir, né? então? Tá bom. Eu queria só lembrar também, porque tem muita gente escrevendo algumas perguntas no chat, né? Tá. Agora, o ícone para se fazer as perguntas, para a gente poder administrar aqui de forma melhor, viu, gente? Do lado do chat tem um ícone que chama QI, aquele I parece uma cobrinha, A, que é Questions and Answers, que é perguntas e respostas. Lá vocês podem colocar o nome ou fazer anônimo e mandar as perguntas para a gente aqui, para a gente poder encaminhar e ficar mais organizado, tá bom? Pode continuar, Lilian, obrigado. Tá bem. E eu espero que esteja sendo proveitoso aí, não sei se a turma vai falando, se tá seguindo bem, a gente vai seguindo por aqui, tá bem? Vamos lá, então. Falávamos do desenvolvimento da criança, essa é uma métrica até matemática, né, esse espiralado dessa concha, então é aos poucos mesmo. E a fala da Cláudia, ela é muito significativa em termos da educação infantil, porque não se trata de avaliação para retenção, para promoção, né, para a série seguinte, mas mesmo de desenvolvimento dessa criança. Então, os estímulos, as orientações às famílias, elas podem ser vitais nessa hora para que as famílias também permaneçam, né, trazendo esse ambiente de desenvolvimento para a criança delas. Aqui há um modelo, eu trouxe um modelo de planejamento, eu sei que essa live, Lucas me disse que ela estaria sendo gravada, caso alguém queira algum modelinho de planejamento, aqui nós teríamos essa possibilidade de fazermos dos campos de experiência para aquilo que se planeja, com carga horária, com o direito de aprendizagem, o que é que está sendo contemplado. Há pessoas que fazem do direito de aprendizagem para o planejamento, há pessoas que fazem da atividade para depois classificar quais campos de experiência elas se classificam. Então, não há um certo ou errado, é só uma hipótese de trabalho. Então, você pegaria um campo de experiência, eu trouxe um preenchido, uma dos objetivos
que aquele campo de experiência tem, por exemplo, dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. Puxa, dá para fazer isso em tantos momentos, mas qual é o momento que eu vou dar ênfase que eu estou observando aquela hipótese? Então, você cria uma situação de aprendizagem, uma atividade. Não sei se vocês já viram as narrativas com personagens, com narradores de perspectivas diferentes, né? Há alguns contos clássicos que estão sendo contados no viés do anti-herói. Então, por que eu falo isso? Essa mesma habilidade pode ser trabalhada junto com várias outras atividades na educação infantil. Mas se você tivesse que fazer um desenvolvimento de uma proposta que aquela fosse a ênfase, como é que você faria nesse sentido do planejamento? E aqui é aquilo que você espera, que é a sua expectativa de aprendizagem a ser observada. Eu cliquei aqui no chat e estou com a tela coberta. Deixa eu só tentar reorganizar os elementos na minha tela. Assim. Vai dar certo. Aqui a avaliação por rubricas. Foi uma ferramenta, essa é uma ferramenta em que você organiza essa escadinha, né? Essa é uma boneca russa, todos já conhecem, que uma entra, né, incorporando dentro da outra. Então, a rubrica seria isso, o nível 1, o nível 2 de expectativa de desenvolvimento, ele engloba o primeiro e avança, o nível 3 de expectativa de desenvolvimento engloba o anterior e avança, e o nível 4 ou 5, e aí você faz descrições de como aquela criança poderia se apresentar como resultado. É uma ferramenta muito interessante. Então, são níveis observáveis. Por que eu estou enfatizando a importância dessa rubrica, né? Porque quando você diz que um estudante se encontra naquele nível, isso é chamado feedback formativo. É como se você anunciasse, nós temos expectativa que ela suba 4 degraus e ela já se encontra num 3º degrau. Então, ao mesmo tempo que você informa o degrau que ela se encontra, se é que pudéssemos fazer essa comparação, você já anuncia que ainda há mais ao que ela precisa desenvolver para que alcance plenamente ou na expectativa máxima da sua escala. Então, as evidências de aprendizagem seriam relacionadas a esses níveis de expectativas. E aí eu trago também um modelo de como se faria essa avaliação, né? Vejam só que aqui você colocaria novamente o campo de experiência, o objetivo de aprendizagem, eu trago um preenchido. Então, o mesmo objetivo e a atividade de pintura, quais seriam as 3 hipóteses de como ela estaria com esse tipo de atividade? Ela utiliza a mão, ela pode usar pincéis mais largos, ela já faz com pincéis e boa coordenação. Eu só quis trazer para vocês, isso aqui é uma hipótese de resposta, como que vocês vão vendo que a medida das respostas, uma engloba a outra. Então, se você marcar que ela alcançou o nível 3 de desenvolvimento nesse assunto, obviamente as 2 anteriores ela já dominaria, né? Quem é que está fazendo essa observação? No caso disso acontecer com o apoio da família, você pode colocar, mas normalmente a resposta de observação será dada pelo seu observador, pelo seu educador. E aqui, como que você fez esse registro? Eu fiz esse registro através de um relatório, isso está mostrado no portfólio de atividade, isso eu fiz uma fotografia dela estar fazendo esse trabalho, e ali ou a família me respondeu que ela reage assim diante de uma situação através de um questionário. Então, nesse formas de registro, é a maneira que você já teria de selecionar instrumentos de avaliação para a aferição desse desenvolvimento do infantil especificamente, ou se quisesse fazer das outras séries também seria aplicável. E aqui eu quero trazer só um conjunto de práticas, e essa imagem 3D que eu peguei, ela vai girando nessa perspectiva de que uma prática ela pode ter várias adaptações, né? Então, depende de como que você vai se utilizar
desses exemplos. Então, seria mesmo um pupurri de ideias, digamos assim. A primeira, o instrumento avaliativo que esse tempo dialogaria bastante é um portfólio de produção. Essa cena aí, né, de fotografia, então você vai se acumulando. Como que você fez isso? Mostre, fotografe, pode mandar para nós. Como que você fez esse trabalhinho de arte? Aí você fotografa o trabalho de arte e põe para a professora ver. Tire foto do seu planejamento, do seu ambiente de estudo. Isso tudo vai avaliando não só a aprendizagem efetivamente, mas o hábito, a cultura de estudos que está estabelecidos por ali, naquela família. O registro do processo de produção, então, essa foto, o portfólio é o acúmulo e a ordenação de uma sequência, né? Mas o registro fotográfico é uma outra maneira. Vocês sabem muito bem que, dependendo da atividade na escola, não se tem evidências de resultados para se apresentar para uma família, principalmente na educação infantil. Mas quando a professora tira foto da criança manuseando um livro na biblioteca de sala, aquilo serve como indicador, evidência de uma aprendizagem que está sendo desenvolvida ali. Então, o registro fotográfico é muito bom, principalmente para essa série. Um outro instrumento é o mapa conceitual. O mapa conceitual é a partir desse tanto de coisa que nós falamos aqui, se você precisasse fazer um resumo, interligando as suas partes, como é que esse conteúdo, esse saber em 3D está sendo desenhado aí para você. Isso é tão importante porque isso também apresenta para o próprio cérebro uma espécie de fotografia do que é que se está falando e montando estrutura. Eu sou suspeita porque antes mesmo de eu fazer qualquer planejamento, qualquer material, eu gosto dos papéis e do rabisco e vou montando aquele quebra-cabeça. Então, o mapa conceitual é um instrumento avaliativo. Fotografa o mapa, ele já é evidência de aprendizagem para vocês de como o estudante está organizando tudo aquilo. Esse aqui é só uma foto de um mapa, obviamente da internet, com a fonte. Aqui é porque tem técnica, né, para se fazer um mapa conceitual. Então, rapidamente, era só explicar a técnica dessa função. Você põe o conceito central, bem ao centro, se quiser pode ilustrar, enfim. E a partir dali você vai derivando as informações desse centro para o desenho articulado nas beiradas. O instrumento prova, eu não ia poder deixar de falar, e a pergunta até fez esse questionamento, nós vamos descartar essa hipótese? Não acredito que ela deva ser descartada, ela só precisa ser abraçada com outros que a complementem, porque realmente não há garantia, né, da individualidade e do sigilo, talvez também, da realização de uma prova. E da consulta, né? Então, vamos considerar esse aplicativo que Lucas fez menção, são vários os que já corrigem, e agora até nessa iniciativa aí da Wilito, eu estou como CEO dessa empresa, nós estamos desenvolvendo ali gestão de currículos e aprendizagens. Então, é uma plataforma em que você cadastra o seu currículo lá e a cada questão que você faz, você consegue indexar o que do currículo que essa questão está aferindo. Então, os relatórios, além de dizer se está certo ou errado e a nota que eventualmente você tenha colocado, ele também vai marcando num currículo o que é que o aluno já mostrou que sabe ou não. Esse é um desafio, né, que a escola terá de fazer a gestão do currículo e das aprendizagens. Então, por isso que eu quis trazer essa iniciativa aqui. Instrumento avaliativo também, produção de texto, não é? Então, através de uma leitura de texto, você sabe o quanto aquele texto teve de cópia, teve de intervenção de um adulto, e também o quanto que fala da opinião daquele estudante. Então, a partir das orientações de produção, eles são excelentes evidências de aprendizagem. Uma outra que eu penso que poderia ser útil nessa hora é de reconhecer, de valorizar o critério de organização daquela família, né? Como vocês se organizaram para fazer isso acontecer? Você montou algum planner, algum planejamento de horários? Você escolhe disciplinas para estudar cada dia? Ou é a tarefa que a professora passa naquela aula ou naquele planejamento semanal? Então, valorizar tudo isso, até mesmo
para fortalecer esse bom hábito deles terem uma sistemática, né, de uma ambiência adequada. Tire uma foto do seu espaço de estudo para você ver se eles estão fazendo na mesa ou se em cima de uma cama, para você também reconhecer empaticamente, né, o desenvolvimento da empatia nessa hora é fundamental para os docentes, como que é a realidade daquele estudante que você está avaliando. Um outro é certamente o pedido de desenvolvimento de um projeto, em que ele faça um tema, faça perguntas sobre o tema, pesquise sobre aquilo, e você vai desenvolver, na medida das conexões, daquilo que o seu currículo também pressupõe, vai desenvolver essa personalização da aprendizagem, que é uma das formas de intervenção. Então, o que é que o seu estudante se engajaria por interesse para poder estudar, para organizar pesquisas, para fazer registro de textos? Então, projetos por interesse são muito valiosos também. E aqui vocês já tinham até visto que já estava chegando no final, né? Eu agradecendo aí com as minhas referências, agradecendo ao Cinep, a oportunidade, a cada um que se inscreveu. Espero que tenha sido útil e fico mais um tempo com vocês aqui para reconhecer se temos perguntas. Lucas, por favor. Ei, Lília, muito obrigado, viu? Que bom que você deixou aí também seus contatos. Acho que as pessoas que pensarem depois, elas podem né, escrever para você. Tem a pergunta aqui da Fernanda Vilela, e a pergunta dela é bem interessante. Claro, a gente está vivendo um momento de desafio, tudo novo para todo mundo, né? Ela falou, gostaria de saber o procedimento com crianças com aprendizado acima da média, né? Se a escola, e aí eu incluo aqui na pergunta dela também pessoas com algum tipo de deficiência, a escola deve realizar um acompanhamento de forma diferenciada, enviar atividades compatíveis, como é preciso analisar caso a caso, como é que pode ser feito isso? Bem, ótima pergunta. As pessoas com deficiência, aprendi isso num fórum de um espanhol, de um reitor da Espanha, que você falando pessoas com cabelo, sem cabelo, pessoas com deficiência, você não erra até nesses politicamente corretos, né? Então, as pessoas com deficiência, sim, elas têm as suas síndromes, os transtornos que podem torná-las aquém de uma média de aprendizagem ou ao menos de estratégias diferenciadas, e temos também nas mesmas pessoas, nesse mesmo grupo de estudantes especiais, os que têm altas habilidades, superdotação e genialidade. São 3 escadinhas bem distintas e que realmente podem receber desafios avançados. Uma dica, talvez, seria nós fazermos listas de exercícios. Eu gosto muito de uma estratégia de fazer listas de exercícios por nível de complexidade, em que você vai começando dos básicos, digamos que tenhamos 10 questões, então, de 1 a 10, do mais fácil ao mais difícil. E aí, se o estudante fala assim, professora, eu não consegui fazer essas 6, aí você já sabe que ele se encontra mais ou menos naquele nível de elementos que você foi agregando ali no processo de aprendizagem. E o 8, 9, 10, por exemplo, ou só o 10, você já faz num nível de desafio para aqueles que conseguiram tanto caminhar sua trilha de aprendizagem, quanto avançar na resposta de algo que estaria até além daquela série, daquela regular. Mas o curioso é que muitas vezes, quando você vem pavimentando essa estrada, né, e tampando eventuais buracos com as mais fáceis, até os que não tinham superdotações, às vezes vão bem nessas questões de desafio e conseguem também. Então, fazer esses ajustes. Lembrando que aos estudantes com deficiência, não deixou de existir a exigência aí dos PDIs, né, dos PEIs, que são os planos de desenvolvimento individuais. Tá certo. Cláudia podia até me confirmar, porque isso é legislação, né, Cláudia? Então, toda vez eu estou pedindo para trabalhar, fazer uma live com a Cláudia do lado, eu tenho que perguntar para ela, Lucas, porque ela tira todas as nossas dúvidas. Claro. É isso. Mas é isso mesmo, Lívia, nessa questão mesmo. Quando a própria legislação fala de todos os estudantes, a gente não pode esquecer desse grupo tão importante, né? Que são os estudantes com altas habilidades, os estudantes com necessidades educacionais especiais. Então, é isso que fala mesmo. Então, tá certo.
Cláudia, muitas pessoas aqui estão perguntando sobre a questão, pediu aqui para você repetir sobre a questão da carga horária. Muitas pessoas perguntando como é que se dá a frequência no ensino fundamental, como é que fica. E tem uma que perguntou, inclusive, assim, então a prova formal, ela não é obrigatória por lei, certo? Podemos comprovar a avaliação por outros meios? A Cláudia tem feito documentos de orientação para as escolas muito interessantes, estão todos no site do Sinep. Quando você entra no site do Sinep, vai passando os banners, vocês podem ver, tem vários, assim, sobre vários assuntos. E aí eu queria que você respondesse aí sobre a frequência, sobre essa questão da avaliação, como é que está dando, como é que a legislação está versando sobre isso. Certo, Lucas. A questão da frequência, no caso desse ensino fundamental, ela não foi alterada. O aluno precisa frequentar 75% da carga horária total. Então, vamos pensar no mínimo de 800 horas. Isso no fundamental. Então, a flexibilização foi só para o infantil. Exatamente. A flexibilização do mínimo, cumprimento mínimo, só para a educação infantil. Nada foi alterado em relação à frequência no ensino fundamental. Uhum. Quanto à questão da avaliação, realmente, a LDB ela não vem trazendo especificações como deve ser esse processo. Esse processo avaliativo ele tem que estar na sua proposta pedagógica. Você que vai estabelecer os critérios e como será esse processo avaliativo. E tendo em vista no ensino remoto, muitas vezes você vai precisar fazer esse ajuste, porque você entendeu sendo uma necessidade para o ano de 2020. Esse ajuste você vai fazer num plano apartado da sua proposta pedagógica. Esse plano que será, na verdade, é um planejamento e há uma alteração na sua proposta para 2020. Então, ele vai ficar num documento apartado. Por quê? Porque ele não vai ser inserido no documento principal. Ele vai ser tratado, aquelas questões estão sendo tratadas somente em 2020. Então, se você quiser, para 2020, você não quiser, não vou trabalhar a prova propriamente dita, escrita, essa prova formal, você vai trazer quais serão os outros critérios avaliativos. Então, você vai ter essa flexibilização, desde que esteja descrito na sua proposta pedagógica, no seu planejamento, para que eles possam fazer a validação do que você descreveu, que vai ser trabalhado, com que os alunos serão apresentados quais foram esse processo. Os alunos vai ter que ter uma validação de tudo isso. Entendeu? Então, assim, não é só a parte descritiva. Eu não sei se existiria, eu acredito que vai ter que apresentar como foi todo esse processo. Prova ou com outro critério. Então, assim, é importante trazer esses documentos bem descritos, esse processo aí. Cláudia, e aí eu quero emendar numa pergunta para a Lilian também. Em relação à frequência do ensino fundamental 1, temos a situação de alunos, que é uma coisa muito comum, alunos que não conseguem assistir às aulas online no horário da aula. Tem família que tem 2 filhos, um computador, né? Às vezes o horário da aula bate, tem família que não tem computador. Então, os alunos não conseguem assistir às aulas online no horário da aula, mas assistem a gravação depois. Como devemos registrar essa presença, uma vez que ele não participou da aula com o grupo, mas assistiu depois? Como registrar essa presença, já que o aluno não assistiu a aula ali em tempo real? E aí, Lilian, eu queria te fazer uma pergunta. A gente sabe que a maior parte das escolas particulares são escolas pequenas. Às vezes as pessoas no senso comum têm a ideia de que são grandes escolas com muito dinheiro e muitos recursos, mas a gente tem uma realidade que é uma realidade muito comum de escolas pequenas. Muitas escolas que passam muitas dificuldades, têm orçamento apertado, escolas sem recursos, escolas que às vezes não têm acesso até a plataforma online, que não tem como fazer isso. Existe alguma forma de se fazer esses processos avaliativos? A gente sabe, as escolas públicas, por exemplo, têm recebido, né, os PETs, que são os programas para as crianças e os adolescentes tentarem acompanhar. Existe alguma forma da escola avaliar à distância, mas sem passar pelo online? Então, primeiro a Cláudia, depois a Lili. Lucas, a questão é o seguinte: como que, se você não vai fazer uma aula online, que todos estão presentes, que o professor está tendo a visão de todos os estudantes, como que ela pode fazer? Ele vai ter acesso em outro momento.
se for pela plataforma, verificar se a plataforma traz a possibilidade de acesso, não a aula online, mas o acesso daquele conteúdo. Não traz essa possibilidade. Então, você vai estabelecer uma outra forma. Qual seria? Que ele tem que ter, para ele executar uma atividade, ele vai ser preciso, às vezes, condicionar a assistir a aula. Ele tem que assistir a aula para ele fazer uma outra atividade. Então, que seja na hora do envio dessa atividade para a escola. Porque aí é uma forma também de comprovar que ele assistiu a aula. Não na forma online, né, como todos os alunos. Ele fez em outro horário. Essa questão aí de frequência, eu sei que a maior preocupação das escolas está sendo essa questão de frequência. Eu acho que a gente tem que se... aquela questão, a gente tem que se adaptar. Mas a própria inspeção escolar, ela também vai ser preciso ser adaptada. Então, não vai ser uma mão única, não é só a exigência. Então, a escola vai trazer, olha, não foi possível online, então vai ser um exercício que ele vai entregar, ou então vai ser um acesso na plataforma. A escola vai ver quais as possibilidades que ela pode trazer como registro de acesso. Porque registro de acesso ele pode ser considerado com frequência. Não precisa ser só online, porque o professor está visualizando o estudante. Então, ela tem que ver quais as possibilidades que ela tem para que ela possa fazer esse acesso. Por exemplo, a rede pública. A rede pública não tem o controle de frequência, porque não tem a possibilidade de fazer. Então, vai ser como? O aluno vai pegando os conteúdos e tendo acesso àqueles conteúdos. Essa vai ser a forma de contabilizar a carga horária e a frequência daquele aluno. Então, se eles têm essa possibilidade um pouco mais precária que a nossa, tem toda uma infraestrutura de acesso, de tecnologias, né? Que infelizmente é assim a realidade. Então, não precisa ser esse registro no ato, na execução ou na hora da apresentação da aula. Pode ser de outras formas, desde que esteja descrito isso no seu planejamento. Tem mais alguma parte? Acho que a minha parte era de outras formas para além do digital, né, na aferição das avaliações. Eu fiquei aqui tentando lembrar, sabe, Lucas? Que é a minha... Veja só, sim, a próprio parecer, né, do Conselho Nacional, ela ainda faz algumas considerações importantes. Então, por exemplo, você pode fazer materiais impressos e a escola e a família pegar na escola e depois devolver, ou você pode passar uma lista de tarefas e ele juntar toda aquela documentação, organizar em algum envelope e entregar na escola, um apostilado, ou então vai passar na escola essa semana alguns livros, o professor vai avaliar como foi o desenvolvimento das atividades daqueles livros e na outra semana os outros livros. O que iria requerer, obviamente, de uma logística mínima aí das famílias e da escola de entrega e os protocolos todos de segurança e de não aglomeração de pessoas para isso acontecer. Mas, sim, você precisa colher essas evidências. Se elas forem físicas, aí você vai descobrir qual é o recurso, uma apostila, um exercício extra, uma prova que você vai imprimir, ou que você manda por e-mail, a família imprime, manda entregar na escola, enfim. Aí você acaba contando também com algum nível de tecnologia, mas não seria o online, como estávamos dizendo, dos aplicativos. Então, não há essa restrição em nada que eu li. Acredito que Cláudia também esteja alinhada assim, né, Cláudia? Isso. Ô Lilian, a gente sabe que a legislação, tanto o Conselho Nacional quanto o Conselho Estadual e recentemente o Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte, categorizou a não validação dessas atividades online para a educação infantil como parte da carga horária obrigatória, né? Mas disse que é importante que essas escolas façam esses trabalhos, que mantenham esse vínculo, etc. E aí se fala em avaliação diagnóstica, né, para a educação infantil diante disso. Mas é possível, se a escola quiser, né, não a título de obrigatoriedade, que isso é uma pergunta que envolve o que a Lucinéia, que está assistindo, que uma das participantes está perguntando. Se a escola quiser, além desse diagnóstico, avaliar crianças, e ela cita aqui crianças de 3 anos, é possível fazer algum tipo de avaliação nesse sentido? Sim.
aquele instrumento que eu cheguei a apresentar, até tinha lá uma hipótese de quem foi que observou aquela evidência. Então, a escola pode mandar um roteiro, um questionário de observação e a família poder responder. Me diga como que ele está brincando, coloque para andar numa reta, como que é o equilíbrio, e a família pode responder. Houve uma resistência por alguns educadores que eu conversei sobre isso, acreditando que a escola estaria se esquivando dessa função, uma vez que os pais estariam sendo os que estavam observando e poderiam não ter essa qualificação técnica. Então, é algo a se ponderar, que é possível, não há ressalva, mas se isso vai ser bom ou não, principalmente porque aqui é um grupo preponderantemente de escolas privadas, então, como também está se questionando as questões aí de valores de mensalidade, então, não é algo tão simples, mas é algo tecnicamente é possível fazer assim. E a gente está com 220 pessoas agora, e são pessoas de várias cidades mineiras, inclusive de outros estados. Isso é muito interessante. A gente teve uma variedade de escolas muito grande aqui. Cláudia, a Ana Lúcia pergunta, voltando à pergunta da frequência da educação infantil, pais, isso está sendo também, pelo menos no nosso atendimento, o que a gente tem recebido está sendo muito comum. Pais que não querem que o filho volte a frequentar a escola neste ano. A lei diz que a criança de 4, 5 anos ela tem direito à aprendizagem, né? Mas a lei diz, não é um impedimento para se ingressar no ensino fundamental. Aí ela falando que quer saber mais orientação sobre isso, né? E falando que tem caso de pai que só quer voltar com a criança em 2021. O que a escola pode fazer? Na verdade, Lucas, a escola ela só vai cientificá-lo da obrigatoriedade em a criança estar vinculada a uma instituição de ensino. Porque o outro passo que poderia ser feito é a comunicação ao conselho tutelar, né? Que nós sabemos que nesse momento não deve estar nem tendo nenhum trabalho efetivo, né? Está todo mundo remotamente. Porque a instituição de ensino ela tem que, por obrigatoriedade, comunicar ao conselho tutelar nos casos de infrequência ou até evasão escolar. Só que esse contexto que nós estamos vivendo, eu não acredito que vá haver essa apuração com muito critério. Então, realmente, eu acho que, além do mais, essa resolução do Conselho Nacional, que é uma resolução que veio de decisões do STF, após as decisões do STF, que proferiu a competência ao Conselho Nacional em normatizar sobre a questão da faixa etária, do data de corte para o ensino fundamental, ela não é uma resolução, está abaixo da lei, sim, mas ela tem muita força. Então, se o pai receber até houver uma denúncia, e o pai ele tem contra-argumentar. Então, o que eu tenho falado com as escolas é o seguinte, você vai cientificar o pai, que ele tem que estar, a criança a partir dos 4 anos, a frequência obrigatória. Ah, posso fazer um documento? Pode pedir o pai, colocar, estou ciente que o aluno, meu filho, tem que estar frequente. Ou a escola pode fazer um documento? Pode. Que ele vá só preencher, né? Mas isso aí não tem como impedir da essa evasão das crianças a partir dos 4 anos. Não tem como. Então, é uma questão da gente conscientizar a família, porque é papel da escola, mas não tem, eu acredito que não existe, nesse momento, uma punição para os pais que desejarem retirar os filhos nesse ano de 2020. Uhum. Lilian, outra pergunta também que é muito frequente. Qual é o período ou tempo diário? Essa pergunta do Luciano Mauro de Jesus. Qual o período ou tempo diário ideal para as aulas online de alunos do infantil ao primeiro ano do fundamental? Uma vez que o nível de concentração e a exposição cansa muito. A gente sabe que varia de criança para criança, mas existe uma média? Olha, eu estou sem o dado técnico, mas nós estamos observando uma indicação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Obrigada. Eu tô psicologia, não era, mas é P. Aí o Lucas me ajudou. As conexões, né? Que é um tempo mais reduzido mesmo.
Observe que na legislação houve um cuidado do grupo legislador, do Conselho, em não colocar sugestões entre as sugestões das atividades que eles realizam lá, de exposição direta à tecnologia para as crianças muito pequenas. Então, esse sim é um cuidado, não só pelo cansaço, mas como até oculistas, oftalmologistas vão explicar que o eixo ocular não está ainda estável, então a exposição próxima ou de um celular ou de algo que se move pode fazer a afetação desses eixos. Então, tem indicadores médicos, fisiológicos, além dos emocionais e psicológicos, então o máximo de o tempo menor. Há quem esteja colocando exposição de 1 hora até 2 horas, há quem esteja colocando exposição direta de 30 minutos, só mesmo para ter uma visibilidade. Então, essa ponderação fica a cargo da escola mesmo. Ó, a gente está chegando no final, né? Faltam 3 minutos e a gente vai cumprir certinho. Cláudia, vamos ver se a gente consegue responder algumas mais. E referente a cancelamento de crianças do fundamental, as pessoas aqui estão perguntando se, quando cancela uma matrícula, tem que indicar a escola da transferência, ou não existe regra sobre isso? Como é que funciona esse cancelamento? Lucas, na verdade, o pai vai solicitar a transferência para outra instituição. O processo de transferência será da mesma forma. A escola, o pai não está obrigado a informar para qual escola será a escola de destino, né? Então, eu entendo que a gente não pode criar um constrangimento ao pai, né? Ele tem a liberdade de escolha. Então, o processo de transferência será da mesma forma. Depois da transferência concedida, qual vai ser a atitude do pai, não cabe mais à escola. Aí é uma decisão da família, do poder da família em decidir se ele vai matricular outra instituição ou se ele vai ficar 2020 sem estudar. Infelizmente, é assim que procede nesse momento que nós estamos vivendo e de qualquer forma, não só nesse momento que nós estamos vivendo. Esse desejo da família de ir para outra instituição não, né, uma liberalidade, é uma liberdade de escolha. É um Pessoal, pesar, né, Cláudia? Desculpa até interromper. Não, fica à vontade. Mas é com pesar que a gente ouve mesmo afastamento, até compreendendo muitos dos motivos que poderiam ocasionar essa decisão da família, mas é um pesar. Verdade. Pessoal, queria agradecer muito a Cláudia, que vai estar com a gente também na quinta-feira, que nós vamos fazer a nossa segunda webinar, que vai ser sobre Fundamental 2 e Médio, né? Ela também vai tirar dúvidas lá. Vocês podem, as inscrições, dessa primeira, as inscrições se esgotaram, mas da de quinta-feira ainda tem inscrição disponível. Basta entrar, se vocês entrarem no nosso Instagram, @sinep_mg, e lá no link que fica disponível logo no perfil, tem um link. Esse link que chama link da bio, muita gente às vezes não sabe o que é link da bio, lá vocês podem clicar e fazer a inscrição. Tá? Queria agradecer muito a você, Lilian, pela sua generosidade, pela sua disponibilidade. E a Lilian, ela autorizou, né, a gravação, tanto a Lilian quanto a Cláudia, autorizou a gravação desse nosso webinar, e ela disse que acha, quando eu perguntei para ela se podia, né, porque tem toda a questão de direitos autorais, e ela trabalha com isso, faz parte do trabalho dela, ela disse que acha que nesses tempos que a gente está vivendo, é muito importante que a gente compartilhe saberes, até para dar mais tranquilidade às pessoas que estão sendo, né, assim, ninguém estava esperando por isso, né, então isso acho que faz parte do próprio exercício de cidadania. Muito obrigado a você, Lília, muito obrigada, Cláudia, se vocês quiserem despedir das pessoas e falarem um pouquinho também. Também gostaria de agradecer, Lucas, pelos elogios aí, né, recebidos, pela Lília por compartilhar tanto conhecimento. Tenho certeza que foi uma noite muito proveitosa. Me coloco à disposição para dar o atendimento aí pelo Sinep, né? Eu estou no Sinep lá todos os dias. Muitos aqui devem me conhecer pelo menos pela voz, e eu também. Então, me coloco à disposição e agradeço pela essa noite aí, né, muito abençoada que nós tivemos. Muito obrigada a todos vocês.
É verdade, foi uma honra receber uma declaração de confiança, né? Todo convite você aposta confiança e é recíproca a confiança e o reconhecimento que todo o trabalho que vocês têm feito pelo Cinep, de orientação às escolas, de formação dos educadores. Então, estamos aí com essa parceria, espero ter sido proveitoso. Eu não sei se faz parte, talvez, de uma despedida, assim, mas o acolhimento das famílias quando regressarem também, e dos estudantes, que seja feito mesmo com esse exercício caloroso da empatia, né, dos sofrimentos que eventualmente tenham passado, das privações de liberdade, dos lutos. Então, que haja esse afeto especial da escola com as famílias também e das famílias com seus educadores. Muito obrigada mais uma vez. Foi ótimo ter a parceria de vocês dois que qualificaram aqui a discussão. Você que abrilhantou a nossa noite. Com certeza. E que de preferência esse reencontro, assim que possível, seja com muito abraço, né? Com as medidas sanitárias, mas claro, com os abraços devidos. Quando possível, que seja com abraço. Isso mesmo. Pessoal, muito obrigado a todos vocês, todos e todas. Nossas redes sociais, igual eu disse, eu insisto porque lá é onde a gente alimenta todos os dias, coloca as notícias, o que saiu, a gente tem tido o trabalho de prestar serviço educacional às pessoas, e aí eu agradeço a todos e todas que participaram e tenham todos uma boa noite. Obrigado, gente. Obrigada. Um abraço para vocês.